Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Nossa entrevistada dessa manhã aqui no Realidade é a fonoaudióloga que trabalha aqui no município de Serafina Correia, no Kine Centro Auditivo. Em cima da loja Valpato, no 5º andar, está localizado o Kine Centro Auditivo. Para conversar conosco, a participação aqui no Realidade é de Aline Rossato. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Um dos assuntos que nós vamos tratar com você, Aline, nessa manhã na nossa entrevista, é uma campanha nacional que vem sendo desenvolvida durante este mês, que é o Novembro Laranja, uma campanha nacional que traz um assunto muito preocupante e que cada vez ocorre com maior frequência, que é o zumbido. Inicialmente eu gostaria de saber de você o que é o zumbido. Muito bem. O zumbido, na verdade, ele é um problema que ele atinge cerca de 10 a 15% da população. É uma grande margem, né? E a tendência é sempre mais, né? Vir mais com tanta poluição sonora que nós temos e toda essa exposição, né? E 1/4 desses indivíduos, que sofrem de zumbido, eles relatam que precisam muitas vezes de ajuda médica, porque muitas vezes o zumbido não é só um barulhinho, né? Mas em muitas pessoas ele pode ser algo mais grave, né? Ele pode ser um incômodo maior. Então depende muito de pessoa para pessoa. Mas o zumbido, ele é aquele chiadinho, aquele barulhinho que a gente muitas vezes escuta no nosso ouvido, que vem, né, do nada, a pessoa não sabe explicar. E geralmente acomete pessoas a mais de 65 anos, porém pode acometer qualquer faixa etária, né? Desde adolescentes, jovens, adultos, idosos, né? Qualquer um pode ter o sintoma do zumbido. E quais seriam as causas do zumbido? Então, as causas do zumbido, elas ainda estão sendo estudadas, né? Nós não temos nenhum estudo comprovado, né? Mas tem vários que estão em andamento ali, né? A causa do zumbido, ela pode ser uma influência, muitas vezes psicológica, quando a pessoa está, né, mais ansiosa, ou quando a pessoa está passando por um estresse maior, muitas vezes a pessoa pode manifestar o zumbido, né? Pode ser também por fatores neurofisiológicos, pode ser pela questão da alimentação, muitas vezes, que pode causar excesso de cafeína, excesso de chocolate, entre outras coisas. Isso pode também causar um zumbido, né? Alguns medicamentos que podem também gerar o zumbido. Então, podem ser vários fatores, né? A perda auditiva pode ser um fator também que causa o zumbido. Então, é algo que precisa ser estudado, né? E precisa de uma consulta médica, de um estudo médico, para identificar qual é a causa de cada um. Porque em cada um vai ser de uma maneira diferente, né? Aline, a pessoa tem esse fator do zumbido, ela tem com frequência a intervalos de tempo ou é uma coisa corriqueira? Depende muito da pessoa. O zumbido, ele pode se manifestar de uma forma permanente, né? Um barulho assim que não para em nenhum momento. Ele pode ser pausado, né? Ele pode ser um chiado, pode ser um apito, pode ser o barulho de uma chuva, pode ser um grilo. A pessoa pode escutar por alguns minutos, pode escutar por horas. A pessoa pode escutar durante o sono também, dormindo. Então depende muito. Para cada pessoa vai se manifestar de uma maneira diferente. Algumas pessoas não têm, né? Outras pessoas escutam uma vez que outra o zumbido, outras pessoas já têm todos os dias. Então depende muito do grau, né, e de como ele se manifesta. Por isso que muitas vezes algumas pessoas, elas se irritam mais com o zumbido do que outras, porque para algumas pessoas se manifesta de uma maneira mais intensa do que as outras, né? Era a questão que eu ia colocar exatamente para você, o fator irritabilidade, porque deve ser uma coisa muito desagradável, realmente, principalmente se é uma constante desse tipo de problema que a pessoa sofre. Sim, exatamente. E, na verdade, em muitos casos, a pessoa que tem um zumbido, assim, num grau um pouquinho mais elevado, é interessante que ela faça um acompanhamento. Muitas vezes até um acompanhamento psicológico, né? Um acompanhamento médico para descobrir o que está causando esse zumbido. Por quê?
Uma pessoa que ela tem um zumbido que vem com mais frequência, ela vai sentir dificuldade muitas vezes para se concentrar, né? Nas tarefas diárias, no trabalho, nos estudos, né? Ela vai ter aquela saciedade de querer uma paz, né? Porque muitas vezes a pessoa para de noite para deitar, para descansar, e aí aquele barulho fica no ouvido, né? Fica ali na cabeça. Então ela não vai ter aquele momento dela relaxar. Então é uma coisa que vai desencadeando outra, então a pessoa já vai provavelmente ser um pouquinho mais estressada, né? Não vai ter tanta paciência, não vai conseguir dar uma atenção melhor às coisas que deveria. Então é uma coisa que vai levando a outra. Por isso que muitas vezes nós não podemos descartar a possibilidade, né, de buscar atendimento, de buscar ajuda quando o zumbido aparece. Logo no início, quando apareceram os primeiros sintomas, um zumbido fraco e depois com mais intensidade, a pessoa já deve procurar atendimento. Isso, o ideal é para a gente poder tentar descobrir a causa, né? Por quê? Muitas vezes o zumbido, ele aparece por causa de uma perda auditiva, né? Então, a pessoa vai deixando mais para frente para buscar ajuda, para fazer um exame audiológico, a perda auditiva pode acabar aí piorando, né? Ou muitas vezes ele aparece por causa do excesso de cafeína, e aí a pessoa continua tomando café, vai piorar a situação. Então, é algo que pode ser controlado logo no início, né? Para que não seja algo que venha a se tornar algo insuportável. Como é que é feito o tratamento para essas pessoas que têm esse problema? O tratamento depende muito da causa e depende muito também da pessoa e de como é o zumbido, né? Porque, como eu disse, o zumbido, ele é diferente para cada pessoa, né? Mas, por exemplo, se a pessoa tem um zumbido por causa da má alimentação, o tratamento vai ser organizar a alimentação. O zumbido vai passar. Se ela tem o zumbido por causa de algo psicológico, né? Que fica estressada e tem o zumbido, fica ansiosa e tem o zumbido, o psicólogo vai ajudar, né? Se ela tem o zumbido por causa de uma perda auditiva, um aparelho auditivo vai resolver, né? Além disso, no aparelho auditivo, principalmente naqueles que eu trabalho, nós temos um gerador, né, de som que vai ajudar justamente nessa questão do zumbido, né? Então, depende muito de cada caso, mas em alguns casos é uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar, né, com o paciente, o médico otorrino para descobrir a causa, né? E aí depois entra a fono, né, para poder também gerar uma terapia, né? Nós temos terapias sonoras, nós temos diversas coisas que nós podemos usar para ajudar nessa questão do zumbido, né? Para aliviar e para ajudar com que a pessoa possa conviver no dia a dia com o zumbido sem que isso interfira no dia a dia dela. Um dos exames mais conhecidos para detectar algum problema de audição seria a audiometria? Isso mesmo, a audiometria. Como é que é feito esse exame? O exame da audiometria, a pessoa entra dentro da cabine, né? Que é um exame que as pessoas amam porque tem que entrar na cabine. E lá ela vai escutar uns apitos e vai dar a resposta, né? Nesse exame a gente consegue detectar o mínimo que a pessoa consegue escutar. Então a gente consegue perceber se a pessoa tem uma perda auditiva, a gente consegue perceber qual o tipo de perda auditiva e a gente consegue perceber o grau da perda auditiva também. Então a partir dali a gente consegue trabalhar melhor, né? Tem outros exames complementares, que é a imitanciometria, que vai avaliar a orelha média do paciente, né? Que temos também aqui em Serafina essa possibilidade. Então, nós temos uma avaliação completa e temos também uma avaliação básica para se precisar. Aline, dependendo do grau de audição que é afetada na pessoa, o aparelho a ser indicado tem que ser conforme o grau. Isso aí. Conforme o grau, conforme o estilo de vida da pessoa, conforme o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa, né? Então, o aparelho também é algo muito individualizado, né? Não é um aparelho para todas as pessoas, mas depende do grau, depende do tipo de perda, depende se a pessoa é mais ativa, se a pessoa trabalha, se a pessoa está mais em casa, qual é a necessidade da pessoa. Então, o aparelho também depende muito disso, né? Existe uma porcentagem de recuperação da pessoa que perdeu a audição para conseguir pelo menos amenizar um pouco a situação?
Então, com o uso do aparelho, tem estudos que comprovam que muitas pessoas que têm uma perda auditiva e que usam o aparelho, né, todos os dias, de uma maneira adequada, têm a possibilidade de recuperar um pouquinho a audição. Totalmente ela não vai recuperar, né? Mas já tem estudos que mostraram que pessoas que usaram o aparelho auditivo, né, de uma maneira adequada, elas recuperaram um pouco da audição. E também, além, né, de ajudar ou de estabilizar, o aparelho auditivo ele impede com que a pessoa tenha uma perda auditiva mais severa, né? Então, quando a gente tem uma perda auditiva e a gente não usa o aparelho, a gente acaba forçando mais o nosso ouvido, acaba forçando mais as células do nosso ouvido e a tendência é sempre piorar, né? Então, o aparelho auditivo ele dá essa estabilizada na perda, justamente para a pessoa não chegar, né, a uma altura da vida sem conseguir escutar mais nada. E a Kine fornece vários tipos de aparelhos. Vários tipos de aparelhos. Aham. Aline, agradecendo a sua participação aqui nos estúdios da Rádio Rosário, conversamos com a Aline Rossato, ela é fonoaudióloga, trabalha aqui no município de Serafina Correia, trabalha em cima da Volpato, no 5º andar, com outros companheiros também, né, de outras áreas que fazem parte também aí do pessoal que está nesse estabelecimento, atendendo a comunidade de Serafina Correia. Aline Rossato, Kine Centro Auditivo, fonoaudióloga, conversou conosco aqui no programa Realidade e trouxe importantes informações, principalmente em relação a este mês, que é o Novembro Laranja, campanha nacional contra o zumbido, e outros destaques que você pode acompanhar. Obrigado pela participação, bom trabalho e bom dia, Aline. Muito obrigada. Eu só gostaria de finalizar que nesse mês de novembro, por causa do Novembro Laranja, nós estamos fazendo, então, as avaliações auditivas com 50% de desconto, né? Caso alguém tenha interesse, se alguém percebe que tem zumbido e gostaria de fazer uma avaliação auditiva, fica esse valor especial para que a gente realmente possa fazer e cuidar da nossa audição, para que não chegue um momento, né, da nossa vida em que a gente deixe de escutar os sons mais lindos da vida, que são os sons dos pássaros, que são os sons das pessoas que a gente mais ama. Então fica aqui o convite e muito obrigada pelo espaço.